Rádio CBN, ZYC 202, FM 98,1 MHz, Rio Branco, Acre. E na internet, cbnamazônia.com. Agora no Acre, 8h34. CBN Audiência Pública. Hoje com Janicele Silva. Bom, e para você que não acompanhou o CBN Amazônia Notícias, primeira edição desta quarta-feira, está chegando agora na Rádio CBN. Muito bom dia para você, viu? Eu continuo aqui com você até às 9h30, só que agora aqui no Audiência Pública, né? E hoje a gente bate um papo sobre a tecnologia como meio e não como substituição no processo de ensino-aprendizagem. Estão conosco os professores Edcaulen Lima, professor de Sistema de Informação e atua na área há pouco mais de 20 anos. E eu nem vou colocar o currículo aqui do professor Edcaulen, porque, gente, é bem extenso, tá certo? Assim também como do professor Dejamerson Oliveira, que também é professor e diretor de Tecnologia da Informação do IFAC. Outro docente do IFAC também é o professor Rodrigo Souza, que além de ser professor da área de tecnologia, é diretor do Centro de Referência em Educação à Distância. Portanto, estamos aqui com 3 profissionais defensores do uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, viu? E o objetivo, gente, é suscitar reflexões que nos conduzam a um entendimento mais profundo sobre a utilização das tecnologias nas salas de aula, nas escolas, tá certo? Então, lembro a você que você pode participar por meio do 992295123. E aí você pode questionar os nossos convidados, você pode também, claro, compartilhar a sua opinião. Não deixe de participar, hein? Então aumente o volume, porque a audiência pública está começando. CBN Audiência Pública. Pois é, muito bom dia a todos, professor Edcaulen, professor Rodrigo, professor Dejamerson, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Audiência Pública. Bom dia. Bom dia, professor Edcaulen. Bom dia, Janicele, bom dia, professores, bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Pois é, então vamos começar, gente. Tecnologia e educação é uma combinação desafiadora? Olha, eu estou com 2 professores aqui de educação à distância, né? O professor Edcaulen e também o professor Rodrigo. A gente vai focar nessa questão da educação à distância, mas aí nós vamos questioná-lo, porque não vamos ficar só nessa questão não vamos puxar só sardinha pro nosso saco não, né, gente? Uma situação crítica. É, né? Uma situação crítica aqui também, então vamos começar. Isso aí é legal, o desafio. Assim, eu quero agradecer pelo convite, né, quero afirmar também que é uma delícia falar sobre tecnologia e educação. Fiquei muito animado para participar desse momento. E também é um desafio também esse momento aqui na rádio, né? Porque é a primeira vez. É a primeira vez que estou aqui fazendo esse debate, né? E conhecendo a infraestrutura de rádio, né? Isso também que legal. E quero parabenizar a CBN, né? Por esse espaço que fala sobre tecnologia, né? Porque vocês têm uma permanência em relação falando sobre tecnologia. Deve ter uma agenda, né? Falando direto, eu percebo quando coloco no rádio do meu carro e percebo que vocês falam sempre de tecnologia. Nós temos aqui o professor, acho que inclusive é colega de vocês, o professor Diego Canísio, que ele é nosso colunista, que fala no Momento Tech. Aí ele fala sobre tecnologia, inclusive ele traz umas coisas assim que eu fico, como é que é, professor? E aí ele vai explicar. É bem legal esse quadro, sim. Uhum. Então, assim, vou deixar meus colegas falarem também aí, mas estou bem empolgado para falar sobre isso. Opa, aqui, que legal. Bom, eu quero agradecer, né, a presença dos professores. Estou conheço alguns colegas deles, fiz uma palestra lá no IFAC, no Tech Week ano passado. E realmente, como ele falou, tecnologia é uma paixão, nós vivemos disso, aliás, nós vivemos todos os dias, né, estamos em contato com isso. E a gente realmente precisa lembrar, né? Precisa lembrar não, só falar mesmo que a tecnologia tem mudado mesmo a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Agora mesmo eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo
pelas vias, né, pelas ondas do rádio, vamos dizer assim, mas tem muita gente nos ouvindo também pela internet. Exato. Eu sei que a CBN tem vários ouvintes em outros lugares. Eu estava agora de férias em outro país e ouvi a CBN de lá. Olha! Então assim, a tecnologia tem mudado mesmo, até a forma como a gente exerce a nossa cidadania. Então assim, chegou mesmo a vez, e por isso que é bom a gente estar com 2 professores que trabalham diretamente com isso, com EAD, chegou a vez a gente transformar também a maneira como a gente aprende e ensina, né? Eu tinha falado para você semana retrasada, quando a gente falou pelo telefone, ao vivo, inclusive, também, que quando a tecnologia chegou nas escolas, a intenção era educar para usar as tecnologias, para as pessoas aprenderem a saber como usar. Hoje não, hoje a gente usa as tecnologias para educar, já que a tecnologia é uma coisa ubíqua, está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, assim, a promessa que a gente tem é que realmente esses novos recursos tecnológicos nos permitam avançar, nos permitam melhorar os desafios os imensos desafios que a gente tem na educação. E eu quero dizer também aos professores aqui que eu, além de ser aluno do EAD, também sou tutor, inclusive agora, de 2 disciplinas no EAD. Então, também vivo o EAD, gosto, acho apaixonante, embora difícil. Então, sejam bem-vindos, bom dia a todos. Bom dia, meu caro ouvinte aí da CBN, né? O IFAC agradece o espaço, trazendo aqui com excelentes profissionais. Realmente, a tecnologia ela veio para revolucionar o modo de ensino, né? Depois do fim de reserva de mercado que tinha feito pelo João Figueiredo na década do período militar, o Brasil passou por uma extensa décadas sem o auxílio tecnológico de forma mundial, né? O presidente Collor assumindo em 91, quebrou a reserva de mercado. A partir daí o Brasil começou a adquirir mais, importar mais produtos de tecnologia, e o Brasil está hoje em dia, como a gente vê, o uso da tecnologia de forma geral, inclusive como cultura, né? E nessa parte de tecnologia, inclusive está embasada no Plano Nacional, né, de Educação, tem uma parte exclusiva na parte de ensino fundamental, médio e infantil, que é o artigo 7.12, se eu não me engano, na meta 1, 2 e 3. Então, as instituições de ensino de forma geral está se adequando a esse modelo, né? E se adquirindo mais também do conhecimento, qualificando o profissional, o professor, para poder ministrar a aula e ensinar o cidadão, né, a sociedade de forma bem a contento. Agora, professores, existe mesmo a utilização de tecnologias como substituição e não como ferramenta, como meio no processo de ensino-aprendizagem? Qual é a avaliação de vocês sobre isso? Foi bom de Jamison falar sobre um contexto histórico, né, desse processo, mas a gente tem que apontar também a situação o aceleramento da informação, né? Isso que obrigou a gente a utilizar certas tecnologias e obrigou também que o professor se capacite cada vez mais, né? Eu posso trazer um exemplo na instituição onde eu trabalho, no IFAC. Os alunos entram já questionando sobre os temas que a gente vai aplicar, né, do que a gente vai falar. E ele traz um desafio para que a gente possa se capacitar cada vez mais, para que a gente possa atendê-los de certa atender forma, essas notícias de forma e criticar essas notícias de forma positiva, tanto economicamente, tanto no meio social, né? A gente tem que pesar esses dois lados, né? Não só trazendo benefícios econômicos, mas também a gente tem que pensar também no benefício social. E um exemplo que eu posso trazer, que é bom de falar sobre exemplos, que um aluno entra na sala de aula, ele traz um aplicativo, né? E ele quer saber como aquele aplicativo foi criado. Hoje, né? Antes ele usava por usar, né? E hoje ele quer saber como funciona aquele aplicativo e como é que ele pode criar. Um exemplo, o aluno entrou lá dentro de sala e eu procurei o controle do ar-condicionado do ambiente do laboratório. Quando foi ver, o aluno estava com um aplicativo que estava ligando todos os ar-condicionados do laboratório. Então, eles estão... É um outro cenário, né? Um outro cenário. Isso torna-se desafiador tanto para o professor quanto para o aluno? Sim. Porque aí você tem que procurar mecanismo. Aí o professor ele tem que procurar projetos para trazer um interesse para aquele aluno que ele pode transformar
aquela produção que ele quer produzir de forma economicamente viável e socialmente viável, tanto utilizando o respeito ao meio ambiente. Por exemplo, esse aplicativo, ele surgiu um projeto de controle de todos os ar-condicionados do instituto onde eu trabalho, no IFAC. Então, através de peças de Arduino, a gente consegue controlar e gerenciar todos os ar-condicionados, saber quais que estão ligados, quais que não estão ligados. Resumindo, esse cenário trouxe com que a gente possa usar as tecnologias a favor do ensino-aprendizado. E eu quero falar também que a tecnologia não substitui, ela é uma ferramenta, é um suporte que faz com que acelere a informação, né? Você tem a informação mais rápido e você pode produzir isso de forma bem mais agradável, tá? E um dos desafios maiores é a capacitação dos professores, né? Que nem todos os professores estão preparados para isso. Esse é um desafio que nós, né, os brasileiros, temos que enfrentar em relação à educação. O que o professor está falando agora é exatamente alunos do século XXI, professores do século XX. Nós, embora sejamos todos novos aqui, eu estou vendo aqui, são pessoas novas, né? Mas somos do século XX, todos nascemos no século XX. E técnicas de ensino e pedagogia que são oriundas do século, que foram condensadas, vamos dizer assim, no século XIX. Então você vê, aluno do século XXI, professor do século XX e técnicas pedagógicas do século XIX. Foi muito bom ele dizer que a tecnologia não substitui. Ainda não há consenso, por incrível que pareça, no Brasil se discute tanta coisa, se discute tudo, né? Ainda não há um consenso, por incrível que pareça, em relação à tecnologia. Embora nós que somos da tecnologia saibamos que existem inúmeros, centenas de estudos que nos apoiam, que embasam, que falam que as notas aumentam, né? O professor falou do Arduino, que é um tipo de hardware livre, que é aberto, que você pode fazer teoricamente o que você quiser, se você souber, né? Se você tiver o apoio do professor. Então, assim, nós que estamos na área sabemos que a tecnologia, ela aumenta as notas, ela aumenta o engajamento dos alunos, ela faz com que seja mais divertido a aula, mas é importantíssimo. A gente precisa vencer esse desafio aí da qualificação dos professores, a gente precisa vencer o desafio do método de ensino, que a gente não pode simplesmente transportar o que era do século XIX para hoje, tá? A gente tem que atualizar essas técnicas e também, principalmente, a formação, porque os alunos vêm prontos. Então, exatamente. A gente é que tem que dar o nosso jeito, vamos dizer assim. Lapidar, né? Exatamente. Lapidar aquele, vamos supor, o diamante bruto que está vindo ali, que tem muitas ideias e tem muita vontade de aprender. Exatamente. Nós temos a participação do ouvinte, o João Pedro, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou fazer a participação, eu vou fazer a pergunta do João Pedro para os professores, porque agora está chegando o intervalo. Já a gente está de volta, ouvinte. Não sai daí. CBN Audiência Pública. Agora no Acre, 8h50. CBN Audiência Pública. Pois é, a audiência pública de hoje discutindo a questão da tecnologia como meio e não como substituição no processo de ensino-aprendizagem. Estão conosco os professores Edcaulen Lima e também o Dejamerson e o Rodrigo Souza. O professor Dejamerson e o Rodrigo Souza são professores docentes do IFAC, né, atuando aí na área de tecnologia, e o professor Edcaulen Lima é professor de sistema de informação e atua na área há pouco mais de 20 anos. No bloco anterior, professores, nós estávamos falando da questão dos desafios que são os professores se manterem atualizados, né? Isso, professor Dejamerson estava falando? É exatamente isso. A gente tem esse desafio pela uma questão de política, né? Nós no Instituto, nós temos o nosso planejamento pedagógico, que engloba hoje em dia já toda essa questão de qualificação profissional, tanto na parte técnica quanto na parte científica também. Então esse é um desafio claro, depende muito da conjuntura política do Brasil durante esse período, né? Porque a gente precisa de verbas para isso, porque a gente mora na região norte, sabe como é que é a questão da qualificação, tem que estar viajando para outro estado, onde está mais avançada a questão do ensino, aprendizagem, né? Então a gente tem esse desafio que a gente tem que suprir
e tem que seguir à frente, porque a gente não pode parar, porque a sociedade exige da gente de certa forma. Né? Antigamente o professor tinha como característica um papel de ser o único detentor do conhecimento dentro da sala de aula, né? Hoje em dia, com o advento da tecnologia da informação, com a era da comunicação que a gente está tendo hoje em dia, o aluno chega com indagação, como foi citado aqui pelos demais professores. E a gente tem que estar atento, né, realmente acompanhar o dia a dia dos alunos das notícias, tanto do meio científico como técnico, para não deixar ficar para trás com o ensino do passado, como o professor falou. Eu acredito, professores James, Rodrigo e Jane, e ouvintes, que estamos vivendo uma fase de transição ainda. Na verdade, hoje o que se apresenta para nós é uma quantidade de desafios tão grande quanto as possibilidades que o uso da tecnologia dentro de sala pode trazer. Então, veja, o tamanho do Brasil é um dos problemas, né? A igualdade, né? Nós sabemos que existem regiões que são completamente diferentes, umas mais ricas, outras mais pobres, dentro da mesma cidade, do mesmo estado. Uhum. Há escolas que têm condições, há escolas que não têm, há alunos que têm condição à tecnologia, acesso à tecnologia e outros que não. A gente não pode esquecer que existe muita gente no Brasil que não tem acesso à tecnologia. As diferenças socioeconômicas. Exatamente. Né? Na última pesquisa que foi feita por amostragem de domicílios, cerca só de 30% dos brasileiros é que tem acesso a uma internet em casa. Quer dizer, 70%, 7 em cada 10 brasileiros não tem internet em casa, embora tenha no celular algum acesso. Não é um acesso 100%, mas é o acesso. Então, assim, esse desafio da igualdade, do acesso, né, ampliação do acesso a todos, é um dos grandes desafios. O outro é a qualidade, como a gente falava aqui, tanto do professor, né, e também a contemporaneidade. O professor tem que estar atento, ele tem que estar inserido dentro do contexto do aluno. Você imagina, por exemplo, você chegar numa sala de aula e dizer assim, olha, agora todo mundo vai desligar o celular. Quer dizer, o aluno tem gente que morre, né? Tem aluno que vai para... Tem país que já está bloqueando isso, né? Tem aluno que tem que tomar remédio na veia se falar um negócio desse, porque não consegue viver sobre isso aí, professor de Caulin, a ouvinte Ana Amélia participa aqui do nosso bate-papo e ela diz o seguinte: o uso de computadores ainda não é uma realidade de todas as escolas brasileiras. Acredite, tem escolas que não têm energia elétrica, cadeira, quadro branco, nem aquele de giz. Nós conversávamos sobre isso no intervalo, então o professor Rodrigo, a gente conversou, só pode falar um pouco, né, Rodrigo, sobre o que a gente estava falando sobre isso? Isso é uma realidade, mas a gente também não pode levar em consideração as coisas boas que a tecnologia vem trazendo na questão da educação, né? E hoje a gente vê uma realidade, é o seguinte: hoje os alunos estão levando, vamos dizer assim, um nome técnico, os seus devices, né, os seus equipamentos para dentro da sala de aula. Seu celular, né? Tem pesquisas aí que tem mais celular do que a população total do Brasil, né? É quase o dobro. Quase o dobro, né? É o dobro, exatamente. Então, a gente está vivendo essa realidade, né? Eu sei que existe esse déficit aí na educação, mas a tecnologia está presente, né? E um conceito e uma nomenclatura que todo mundo está presente hoje é sobre a educação híbrida, né? É trabalhar a educação tanto offline e a educação online, né? Fazer essa junção, né? E o que é muito maravilhoso nisso é que o professor ela tem a possibilidade de avaliar e criar estratégias para saber quais são as habilidades de cada aluno. Exato. Com a educação híbrida. Isso, né? Então. E aí eu acho que esse modelo de educação em relação às tecnologias é um modelo que pode trazer bastante benefícios no avanço do ensino-aprendizado. Certamente nos estudos é o que tem o maior resultado, tem maiores resultados positivos, né? Uma mescla da educação offline e online. Então, assim, respondendo a nossa ouvinte Ana Amélia, que assim como eu é ouvinte da CBN, né? Ressaltando o que o professor falou, a gente não pode deixar de discutir as possibilidades da tecnologia, porque infelizmente algumas regiões não têm acesso. Então, assim, é importante destacar, Ana Amélia, que a tecnologia ela não vai resolver todos os problemas, né? Ela, embora esteja inserida em todas as áreas do conhecimento humano atual, ela não resolve
todos os problemas, ela resolve alguns problemas. Existem alguns problemas que a gente tem que superar quanto nação, quanto povo, quanto país. A gente tem um desafio educacional muito grande, né? Você vê o tanto de racismo, preconceito, e, enfim, são situações que, não vamos discutir a tecnologia porque a gente precisa discutir primeiro isso. Não, a gente tem que discutir paralelamente, como o professor falou, um ensino híbrido, né? Auxiliando, começando, inserindo. As que não tem, a gente tem que buscar, tem que cobrar dos nossos representantes aí. Estamos numa época, em um período eleitoral. Muita gente, Ana Amélia, vai pedir seu voto, com certeza. Então pergunte para quem vai pedir o seu voto, quais são as ideias que essa pessoa tem sobre a educação, né? Que é a coisa mais importante que existe. Né? Meu pai sempre dizia: meu filho, eu não vou deixar muita coisa para você não, mas eu vou lhe dar uma educação boa, porque isso é a única coisa que ninguém vai tirar. Então, Ana Amélia, vamos cobrar dos nossos representantes aí para que eles melhorem aquilo que ninguém pode nos tirar, que é a educação. Eles estão preocupados com outras coisas. Na verdade, a maioria nem está muito afim de que as pessoas sejam educadas. Porque se forem educadas, talvez não votem neles. A cobrança será maior. Não, e talvez nem votem neles, né? E também a cobrança será maior. Quer dizer, um povo mais educado, uma nação mais educada, mais culta, digamos assim, ela vai cobrar mais dos seus representantes. Então, assim, estamos num período eleitoral. Vamos ver o que esse povo tem para falar sobre educação. Inclusive, educação com tecnologia inserida. A tecnologia ajuda tudo. Eu sou também da segurança pública. E não existe segurança pública sem tecnologia hoje, no mundo, né? Então a gente são etapas diferentes que o país está, mas a gente não precisa parar de discutir aquilo que vai resolver o problema, porque algumas coisas não tem. Não é isso, professor? Não é, professor James? Professor Dejamerson, ainda existe o pensamento de que a educação é aquela coisa, sentar e repetir. Eu li um artigo, não me recordo, que dizia o seguinte: educação hoje é experienciação. Exatamente. Hoje em dia nós temos um aluno, né, que experimenta tanta parte no dia a dia na questão da tecnologia, ele pesquisa na internet, artigo científico, né? Ele vivencia essa parte, tanto na parte da leitura, dentro do nosso instituto, principalmente, ele vivencia a parte prática disso. Então, tem uma agregação dos dois itens, né? O vivenciar na teoria, o vivenciar na prática. E com isso, o ensino-aprendizagem está prazeroso, tem a atenção do aluno dentro da sala de aula, né? E tem a atenção dele, porque nesse caso, antigamente, hoje, principalmente, se a gente não tiver um jogo de cintura dentro de sala de aula para tentar fixar a atenção do aluno, ele se dispersa. Ele começa a acessar o celular, né? Ele começa a conversar com um amigo do lado. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para tentar se ajustar à necessidade que o aluno tem hoje em dia, vinculado ao mundo tecnológico. O professor Rodrigo falou de um exemplo muito bom que ele usou dentro de sala do Arduino com os ar-condicionados. Isso. Assim, essa educação de repetição funcionou durante muito tempo, né? O catecismo da Igreja Católica é exatamente isso. Perguntas e respostas decoradas. É verdade. Funcionou. Mas é chatíssimo, né, gente? É absurdamente... E sem falar que não aprende, né? E a pessoa não é levada a pensar, não é levada a descobrir, a experimentar, como a tal da experienciação. Você falou. Hoje os alunos não querem jogar, querem saber como é que faz o jogo. Isso é ótimo. Como é que isso acontece? O conhecimento científico se eleva, porque a ciência é feita assim, né? Experimentação, deu errado, vamos testar de novo. Não deu certo aqui o nosso Arduino, vamos mudar, será que é o software? Funcionou naquele ar-condicionado, não funcionou nesse? O jogo é assim, o jogo é assado, como é que faz isso? O como faz? O Carl Sagan, que é um grande cientista, infelizmente falecido, autor de diversos livros, inclusive, sobre educação, que criticava muito a educação americana, inclusive, ele falava que as crianças, elas todas nascem cientistas, porque elas nascem perguntando tudo. Esse fim de semana a minha esposa estava reclamando do nosso sobrinho que estava perguntando. Aí ela falou assim: eu não aguento mais responder. Eu falei: responda, porque a gente nasce, realmente as crianças são cientistas, querem saber tudo. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Aí os adultos é que falam: não, é assim mesmo, não é assim não. Então a gente precisa manter isso com as crianças também. Olha, João Pedro, eu prometo que na volta do intervalo do Repórter CBN eu vou ler a sua pergunta, viu? João Pedro tá cobrando aqui. Olha a minha colocação. Leia, Jane, por favor. Agora vem chegando o Repórter CBN. João Pedro, segura aí. Daqui a pouquinho eu te respondo. CBN Audiência Pública. Agora no Acre 94.
CBN Audiência Pública. Pois é, o Audiência Pública hoje falando de tecnologia e educação. Segundo o que os professores hoje que estão conosco colocaram, tecnologia e educação é uma combinação desafiadora, mas há sim que existisse investir mais nessa prática da educação com o uso da tecnologia. Conosco está o professor Edcauli Lima, professor de Sistema de Informação e atua na área há pouco mais de 20 anos, o Dejamerson Oliveira, que é professor e diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Federal aqui do Acre, o IFAC, e o Rodrigo Souza, que além de ser professor da área de Tecnologia, é diretor do Centro de Referência em Educação à Distância, portanto, 3 profissionais aqui defensores do uso da tecnologia na educação. E agora sim, professores, vamos responder o João Pedro, que ele diz o seguinte: acredito que a formação humana é o maior déficit nos dias de hoje. Equilibrar todos os conhecimentos, os avanços tecnológicos, a responsabilidade com o meio ambiente e valorizar a vida. Esse é o grande desafio da educação. Na verdade, seria uma colocação do João Pedro, não seria necessariamente uma pergunta, né? Mas, João Pedro, muito obrigada aqui por compartilhar a sua opinião conosco, viu? E aí, professores, compartilham da mesma opinião que o João Pedro? Como é que é? Concordamos com o João, né? Eu mesmo citava no final do último bloco que a educação é o que nos empodera, empodera o ser humano, né? A educação é aquela que liberta o oprimido, para citar um grande também pensador brasileiro, aí, o mais citado em estudos no mundo em relação à educação. Ele falava isso, que a educação é o que abre os olhos, né? O que liberta a pessoa e faz com que ela seja realmente independente, tenha ações e contribua tanto para a sociedade em geral quanto para o meio ambiente. Então, assim, eu acredito que os professores, estou falando por eles aqui, mas acredito também que os professores concordam. A galera de tecnologia é bem, digamos assim, antenada. Estou fazendo aspas aqui para aspas imaginárias. Então, são pessoas bem antenadas, que estudam, que realmente também se preocupam com os desafios que nós temos aí, a humanidade tem aí para esse século XXI, né? São tantas, principalmente esse do meio ambiente, como citou João Pedro. O Edcauli tem razão. Nós do Instituto Federal, nas grades dos nossos cursos, exatamente tem essa percepção, já estão englobando isso aí em conjunto. Tentando que todas as, mesmo se não for área da natureza, né, na área dos direitos, na área áreas exatas, né, tem essa visão, inclusive na grade curricular tem isso também para ser estudado, né, para passar para os alunos. E a informática também, como de uma forma geral, de todos os cursos do Instituto Federal, tem a informática básica, porque hoje em dia a área de tecnologia está tão entranhada na sociedade que o cidadão tem que saber um mínimo quando sair do curso, tanto faz de graduação, no infantil, médio ou técnico, né? E a preocupação em relação ao meio ambiente, ela está presente, né, hoje, porque isso vai depender da sobrevivência dos meus filhos, netos e da minha geração futura, né? E aí os estudantes, né, eles estão ter que estar com essa consciência, né, em preparar essas tecnologias que possam ser benéficas para o meio ambiente, né? E a tecnologia é uma das grandes aliadas também em relação ao meio ambiente, como citou aí o nosso querido João Pedro, nosso querido ouvinte João Pedro. A tecnologia é uma das grandes aliadas. Atua, por exemplo, existem fundações como a do Bill Gates. Bill Gates tem uma fundação, Melinda Gates, Gates Melinda, algo assim, que investe bastante em tecnologia em relação a países em desenvolvimento, que é um eufemismo para país pobre, né? Hoje em dia você não fala mais país pobre, fala, o país está em desenvolvimento, né? Eternamente em desenvolvimento. Então, assim, ele atua fazendo com que a tecnologia ajude essas pessoas. Então a gente teve, ano retrasado, salvo o melhor juízo, um produto, né, tecnológico feito com o dinheiro da fundação dele, que transformava excrementos em água. Não sei se vocês lembram. Na apresentação ele bebeu excrementos humanos. Ele bebeu a água tirada dos excrementos, o que eu acho uma coisa, até hoje quando eu vejo esse vídeo me dá um arrepio, porque ele bebe mesmo. Não, eu não vi, ele bebe, não é isso, professores? Os professores lembram, né? Então esse é um exemplo, né? A gente tem outras... Uma máquina
fantástica. Uma máquina incrível, né? Transforma, resumindo, transforma aquela palavra lá que a gente mais repete durante o dia em água. Aquela coisa que os políticos fazem tanto no Brasil. O cara faz em água. Você transforma em água. Então, assim, além disso, tem outras empresas de tecnologia pensando também em relação à energia, né? Conservação da energia, né? Carros elétricos, né? O Brasil, infelizmente, por conta de políticas públicas, escolheu um outro caminho que não da energia limpa, né? Embora agora já esteja acordando e tal para energia limpa, já que o preço aí, de novo, acabei de ouvir aqui na CBN que vai ter um aumento no preço do combustível. Gente, então, assim, agora a gente está começando, agora que o Brasil está despertando para essas energias limpas em relação, pelo menos, ao transporte, né? A gente sabe que o transporte público é um problema no mundo todo, mas no Brasil, quem já esteve nas grandes cidades aqui no Acre, então... aqui no Acre, transporte público. A gente precisa fazer uma audiência pública só sobre o transporte público no Acre, que é realmente, no mínimo, vamos dizer assim, deficiente, no mínimo. Então, assim, existem empresas de tecnologia focadas só nisso, né? Em carros elétricos.